Vai, faz a macarronada, recebe todo mundo, dá comida, porque eu vou lá pro campo. Eu vou sair da igreja, na consagração, e vou evangelizar. Porque esse é o meu desejo. Eu tenho esse desejo de evangelizar o povo. Falar do amor para as pessoas. Dentro de uma casa, fora de uma casa, Deus nunca vai me mandar dentro de uma cadeia. Isso aí não vai mandar. Ele sabe que não. Aí, eu digo, Isa, recebe aí. A turma vinha pra cá, ela recebeu. Aí sim, naquele dia eu fui para a consagração, a oração de manhã, e de lá eu já saí para o campo. Aí chegou a vez das irmãs. Uma eu não posso, outra não posso, outra eu vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o quê. Eu digo, para casa eu não posso. Eu falei que eu ia, dentro de mim. Aí tinha um irmão, tinha um irmão, que era o irmão da irmã, da pastora. Aí ele falou assim, irmã, mas a gente, se a senhora quiser, a gente vai evangelizar. Eu digo, bom, eu sei que eu vou. Porque o meu compromisso é com Deus. Eu sei que eu vou, eu já me preparei. Eu trabalho a semana toda, durante a semana eu não tenho tempo. Só tenho tempo de vir no culto. Do culto eu voltar para casa. Aí hora de noite, no outro dia eu vou sair para trabalhar. Mas no domingo eu quero fazer a obra de Deus. Aí naquele dia, esse momento. Aí eu cheguei bem numa esquina, tinha uma casa grande, e dentro daquela casa, meu irmão, dentro daquela casa ali, tinha um pé de árvore, na entrada do portão, e o portão estava perto. Homem e mulher naquele lugar, eu nunca sabia que ali era um ponto de tráfico. Não, meu irmão Edivaldo e meus irmãos que estão ouvindo, o homem e a mulher, que ele está na direção de Deus, cheio do Espírito Santo, quando ele bota o pé, o Satanás diz, já vou. Porque ali vem fogo. Ele não grita o fogo que está dentro de você. É o fogo do Espírito Santo. Porque você, Oswaldo, vai buscando, e você vai enchendo. Então você tem que encher e tem que levar. Aí, quando eu cheguei no portão, aquele monte de homem. E eles já conhecem, né? Já conhece. Homens e mulheres. Já conhece a pessoa. Aí eu digo, até hoje. A mulher de... E mulher, ninguém, as irmãs não foram nenhuma, só me acompanha esse irmão. Aí, quando eu fui entrando no portão, ele, irmã, não entra aí não, aí é um ponto de tráfico. Eu sabia lá que era tráfico. Mas o irmão falou pra senhora? O irmão ficou lá do lado de fora. Ela falou, não entra não, irmã. Pra eu não entrar. Ficou com medo. Eu entrei, para a glória de Deus, Deus é minha testemunha, a Judite, nesse dia a Judite não foi. E eu entrei, abri a Bíblia com folheto na mão e fui pregando. Falando, Jesus te ama, Jesus tem um amor pela tua, pregava nesse aqui, Jesus te ama, Jesus tem um amor pela tua alma. Mas eu não sabia que era ponto de tráfico. E eu entrei e preguei para todos eles, os que estavam assim, ó, os que estavam sentados do lado de lá. Uma casa cheia, eu não pé de água com a casa toda fechada, não tinha porta aberta. Eu fui e preguei ali a palavra. Quando eu cheguei em menino, não deu tempo nem de eu ir para outro lugar. Só fui até ali, parece que Deus me mandou só naquele lugar. O irmão ficou lá com a Bíblia na mão. Igual uma estátua. Ó, andar com gente covarde é a pior coisa. Covarde. Nós não estamos juntos pregando esse evangelho, nós dois juntos. Ali naquela favela onde eu estou te falando. Para chegar assim e falar até com o cabeça lá que tem eles têm aquele negócio de jogar bola ali dentro, que ali tem um que toma conta, trabalhando para mim. Nós dois, eu ia procurar ele para nós fazer um culto lá dentro. Ali tem lugar de real. Ficar em cima do altar. Muitos só querem ficar em cima do altar, pregando isso aqui, as almas morrendo, as almas perecendo. Pois o sujeito, eu não sei o nome dele, não sei se era carne. Ele não foi não, ele ficou de casa. Estátua. Eu entrei, meu filho, e saí para a glória de Deus e a derrota do cão. Dentro desse povo, as mulheres fechavam a cara. As mulheres fechavam a cara. E eu chegava assim, folheto. Jesus te ama, Jesus tem um amor pela tua alma, e fui pregando para cada um. Entrei no lugar que só tinha, no quarto só tinha umas mulheres. Me achou, foi? Cheguei, comecei a pregar para elas ali. Depois que eu preguei para todos ali, não voltei mais lá. Já
Quando eu saí, o irmão estava na porta. Não sei por que não foi embora. Eu estava com medo de pegar para os homens. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Ai, mamãe. É muito perigoso. Misericórdia. É muito perigoso, meu irmão. Pois eu aprendi com Jesus. Eu usava aquela palavra que tem lá no livro de São João 14, 6. Eu sou a minha verdade ali, disse Jesus. Eu sou. Eu dizia, eu falava para ele no caminho. Jesus disse, eu não. Eu ainda falo para eles assim, eu não tenho. Mas o que eu sim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, meu irmão. E ali eu preguei para todos eles, recebeu. Ninguém nunca me disse assim, vai embora. Todo mundo me respeitou. Respeitou quem estava em mim. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, esse é o evangelho que eu gosto de pregar isso aqui. Aleluia. Eu não gosto de pregar evangelho açucarado. Os covardes vai tudo pro inferno. Ó, os covardes voltam. É. E eu também não ando com gente que não tem coragem. Porque você vai... Apesar que eu nem olhei para isso. Porque naquele tempo, eu andava no jejum e na oração. Eu ia almoçar, era meio-dia. O meu compromisso com Deus era da meia-noite até o meio-dia do outro dia. Aleluia. Tinha vez que eu entrava das 6 até as 6. Para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Um dia Deus me mostrou uma campina. E ele me mostrou uma... Tu sabe aquele negócio que... Como é que eu posso te explicar? Vou pegar isso aqui para te explicar. É, de molhar as plantas. Aquele negócio que se compra para molhar as plantas assim. É. Eu sei que a senhora tá falando, mas eu não tô lembrado o nome. É tipo um vasinho, né? É um vaso, eu esqueci o nome. Você compra ele para molhar as plantas. Eu sei o que é. E ali, Não tá afastado. o senhor me mostrava. Ele O senhor me afasta as mostrava, eu pessoas. dava em sonho. Ele afasta, E eu falava assim, Senhor, onde é essa roça? Tipo, era uma roça. Toda limpa, porém aquelas plantas. Ela entrou, aquelas plantas. Tudo assim. Como diz a palavra de Deus. De manhã ela tá de manhã ela tá verde, de tarde ela tá seca. Catei essa palavra. Aí eu peguei e fiquei orando, Senhor. Aí eu ia trabalhar de faxineira. E ali eu saí de propósito, de oração. E depois eu voltava e eu falava assim, mas onde é essa roça? Onde é essa roça? Deus mostrava assim uma roça limpa. A roça toda limpa, mas aqueles pés de árvore. Tudo murcho. Tudo murcho, meu filho. Que nem aquele pé de girassol. O Aceite. Senhor mostrava girassol, aqueles pés de girassol. Porém, tudo assim. Eu posso as Aí eu chegava com a água, que é a palavra. Que aí o Senhor me deu entendimento, eu pegava, ó, no meu sonho, eu, ó, regrava aquela planta, ó, regrava aquela planta com aquele negócio. Cowboy. Quando tu entrar no mercado, tu vai lembrar. Eu sei. Chuveirinho. Você vai ver aquela assim. Tá todo. Aí cada pé, eu chegava e regrava. Cada pé eu chegava e regrava. Aí eu falei, Tá tudo bem. espera aí. Aí eu sentava com a irmã Judite, nós conversando. Aí ela falou assim, Deus vai nos enviar num lugar que tem muita alma murcha, muita alma cabisbaixa, vamos falar assim, muita alma que tá Tem precisando... esperança, né? Tá tudo murcho. É. A água é a palavra. É. Aí eu digo, é água. A irmã não viu a água na sua mão? Sim, eu estou contando e vendo para você agora. Aí era girassol. Aquele girassol, estava com aquele girassol, Eu sei. porém aquelas folhas Tudo tudo. murcho. E o girassol assim. E aquelas murchas tudo. A murcha vem se Aquela roça, representando, era uma roça. simbolizando que estava morto, né? Giovanni, para a glória de Deus e a derrota do trono. Passado muito tempo, eu não vou dizer o ano e a hora, que eu não marquei nada. Mas Deus sabe qual foi o dia e a hora. Quando o tempo de Deus
Eu fui naquele lugar. Ele me mostrou. E no tempo dele eu fui naquele lugar. Glória a Deus. Irmã Giovanni, quando eu entrei naquele lugar, mas a irmã Judite, que nos convidaram, era no Bugaçu. Bugaçu. Sei onde é. Quando chegou lá no Bugaçu, chegando lá no Bugaçu, Coloca a blusa. chegando lá no Bugaçu, Tá quentinho, levaram a gente né? numa casa. Não. O filho estava preso dentro de casa. O filho estava preso dentro de casa. A mãe dava comida para o filho dentro do quarto, daquele quartinho. E o outro preso também. Era uma casa de família. O senhor mostrou aquela roça, era uma casa de família. Dias, quando futuca esse E aquele dente, povo estava André. tudo precisando da palavra. Dias, Tudo quando futuca desviado. esse dente, André. Tudo desviado. A mãe já não tinha mais esperança. Porque naquele tempo ninguém ia mais correr atrás. Naquele tempo, que direis hoje, atrás daquelas almas. Ah, tudo representando E música. era uma família completa. Mas quando Deus chegou ali, eu falo Deus. E Deus nos vai entrar naquele lugar. Então nós entramos. Quero ver daqui. Aí fomos através de uma irmã que morava lá. Viu? Chegamos ali, nós só saíamos no jejum. Oh, Deus. Nós saíamos Tá comendo vindo depois pra da cá, pra hora. casa dela. Quando nós chegamos ali, que nós começamos a orar naquela casa, eu falei para a mulher, a senhora aceita louvor? Você sabe, já tá na Bahia. Casa grande. Era uma chácara. Você é do meu marido que O tá em casa. marido, o esposo da mulher, a mulher estava tudo, nesse dia estava todo mundo lá, porque ele estava esperando. E a gente, que alguém falou que a gente ia levar. Que alguém falou para eles lá, gente, eu vou trazer umas irmãs aqui. Só foi eu e o irmão Judite. E o irmão José, que já anunciou a esposa, foi nós quatro. Um casal e eu e o irmão Judite. O menino foi uma obra gloriosa. Aquele povo ali nos recebeu, tirou aquelas coisas velhas de dentro de casa. Aquele rapaz aceitou Jesus, saiu do buraco. Eu chamei assim, o outro saiu. E a mulher glorificou o nome do Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Essa é a obra que eu tenho desejo de fazer e vou fazer. Em nome de Jesus. Essa é a obra que eu tenho desejo de fazer. Eu não tenho desejo de pregar dentro da igreja, não. Eu falei para a irmã aqui, uma irmã falou para mim, irmã, eu também gosto de fazer essa obra. Mas tomar conta de grupo de gente dentro da igreja, grupo que gente vem. A gente tem que trabalhar com pessoas lá na Ter rua. compromisso com Deus, né? Pessoas que não têm compromisso com Deus, aquele povo ali, povo na igreja. Ela disse assim, mãe, eu falei para o pastor que o meu compromisso não é esse. O meu compromisso é lá. Eu digo, olha, aonde eu botar meu pé, que alguém querer me barrar, essa obra ninguém vai me barrar, não. Ele tinha esse nome aí. Porque essa obra foi quando eu saí do buraco do inferno, que Jesus me levou para dentro da igreja. As mulheres de oração de Sibomora, pega a Bíblia, me deram. Eu já estava com minha Bíblia, elas me deu um punhado de folheto, falou assim, a senhora não sabe, mas a senhora vai aprender. Quem vai ensinar é Jesus? Vamos embora. Olha, põe a Bíblia aqui. Hoje em dia, sabe como que estão fazendo? Coloca pra sentar lá, pra falar asneira, e o povo vai pra igreja, ouve lá e vai pra casa, e a vida assim. A verdadeira obra, ensinamento é assim, ó. Pega a Bíblia, vamos pro campo. Aí, eu falei para a irmã aqui, vocês lembram? Cadê Dani? Vocês lembram do testemunho de Jó? Aquela Como é que eles menina andam? parece com ela. E se prepara e depois vai ao campo. Né? Gabi disse Todo que mundo parece acha comigo. Eu falei errado, que tava mas eles com vão ela. pregar. E os crentes frouxos, Não acho não. quando você anda para lá, falei para ela, para a igreja, ele não anda para casa comer macarrão. Tá indo assistir o culto igual tá assistindo futebol. E aí, tá com Assistir medo, culto, tá é com cultuar a medo. Deus, é louvar a Deus. Louvar a Deus. Aí você vê que eles fazem a fusão até das coisas que eles acostumam falar lá no mundo. Sim. Estão introduzindo dentro das igrejas. Assistir mais um culto. Virou mais um teatrismo dentro das igrejas, a maioria delas. Né? Exatamente. Aí, Tá bom. essa foi a obra que eu aprendi. E ela arde aqui, ó. Eu tô contando e ardendo aqui, ó. O Senhor sabe a Tô aqui cuidando da necessidade. minha Né? mãe, mas a obra arde dentro de mim. Essa obra eu vou fazer. Eu ainda vou viajar ainda para fazer a obra de Deus como convém. Glória a Os 4 Jesus. cantos de São Paulo É. que ele mandar, eu vou. Para fazer a obra de Deus. É. Onde tiver um crente desviado, Deus mandar e ele ouvir a palavra. Jesus te ama, é 2 caminhos. Para quem desviado, é 2 caminhos.
Se você que conhece a palavra, você sabe. É seu inferno. Se você não quiser Jesus, você vai pro inferno. Que nem esse outro endemoniado que eu encontrei dentro do ônibus. O diabo pensou que eu ia ficar calada. Não. Por isso que é importante ter o poder de Deus na vida. Você não teme o que você vai falar, porque você vai falar direcionado pelo Espírito Santo, a palavra verdadeira. Vai torcer o nariz ou ficar revoltado, mas vai ter que ouvir. Eu já preguei dentro do ônibus. Nunca temi. Porque o Espírito Santo de Deus é na tua e na minha vida. Porque quem fala, ele abre a boca que eu te dou. Aleluia, glória a Deus. Mas não ficou um perto de mim quando eu comecei a pregar para aquele homem desviado. Tudo foge, é o poder da palavra, né? Eu aqui pregando aqui. Eu digo, pode sair, tem meu compromisso. Depois, aleluia. Comecei a pregar. Comecei a pregar a verdade. Glória a Jesus. E eu vou lhe falar uma coisa. Esse vaso só vai se encher assim. Eu só me encho assim, no campo. Eu tô orando dentro de casa. Oro pela minha família, oro pelos meus familiares, oro por todo, pelas almas. Mas esse vaso só vai encher quando eu estiver pregando. Porque você vê Às vezes é que... o caminho, não há outro caminho. E para você falar deste caminho, você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Aí eu falo para Deus, na minha oração eu falo, Deus, eu já falo para ele, Deus, eu sou pecadora, eu sou falho, comedora de feijão, mas o Senhor me usa. Por misericórdia de Deus, o Senhor me usa. O apóstolo Pedro também era pecador, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Pode passar. Eu vou botar logo para sentar, né? Você fica à vontade. Os evangélicos hoje têm uma concepção de dizer, somos pecadores, e tipo, se colocar naquela posição de coitadinho, de que Deus não vai me usar. Porque você não vai usar se você não busca. Ora, jejua, lê a palavra. Eu tenho um pastor aqui. Porque o pessoal só fala assim, Deus só usava os apóstolos, Deus usava só os profetas. Deus também nos usa, Então, tem a fé. Rasga a Bíblia. Quando eu vejo uma coisa dessa, eu digo, infeliz. Rasga a Bíblia. Porque tudo está aqui nessa Bíblia. Quem disser que não está escrito na Bíblia, aqui é um manual que Deus nos ensina a ir para o céu e para o inferno. E como o crente se enche do poder de Deus, né? Se enche do Espírito Santo. É cheio do poder de Deus. Eu estava ouvindo o irmão pregando aqui, o irmão na live pregando aí, ele falou assim, irmãos, hoje as pessoas não querem mais pregar o evangelho verdadeiro, quer pregar um evangelho mentiroso. Aí ele falou assim, o evangelho de prosperidade. Onde se viu Paulo pregar o evangelho de prosperidade? Onde você vai lá aí ele foi falando as cartas de Coríntios, as cartas de apóstolo Paulo, aonde você viu ele ensinando a pregar prosperidade? Quando eu cheguei na igreja, primeira, foi um culto de ensinamento, que o pastor estava ensinando. Eu fui para a igreja no domingo, na terça-feira lá era culto de ensinamento dentro da palavra. Mas estou ensinando. Ore e jejue para você pregar a verdadeira palavra. Leia a Bíblia, porque é a palavra que você vai pregar para fulano. E o pastor dizia assim, você entrou numa casa, eu era nova convertida, você entrou numa casa, tiver lá um bocado de santo lá, você não vai mexer naquilo lá não. Você vai pregar o verdadeiro evangelho para ele. Prega a palavra e prega Jesus. Fala de Jesus pro católico. Não vá mexer no santinho dele, não. Deixe lá. Que é através desta palavra, as almas vão se converter. Não prega o evangelho açucarado, prega a verdade. Mas aí quando ele falou assim, para não mexer nos estados, para não... Qual o sentido que ele quis dizer, a senhora se recorda? Ele disse para quando chegar nessa casa... Não atacar diretamente. Não atacar diretamente. Mas falar a verdade pelas escrituras. Ele disse, leva Jesus para a alma. Ele disse, deixa... Considerar sempre que aquilo ali são os falsos deuses. Aí vai na palavra, lê um versículo para ele, mostra dentro da Bíblia para eles, quando você chegar numa casa. Porque esta palavra vai converter. Porque foi essa palavra, Giovanni, que me converteu. A senhora, eu me lembro que a senhora falou que foi um irmão que entrou na sua casa que falou que essa parecida é o demônio. Sim. Esse foi minha autoridade, um crente batista. O nome dele é Erasmo. Nunca vou me esquecer. Nesse tempo, meu esposo estava vivo, nós morávamos na Bahia. E ele chegou, o Erasmo chegou, que era pá. Tu conheceu, né, Maria?
Aí ele pegou, convidou a gente, era o batismo. Ele sabia que nós não tinha crença nenhuma. O Eurico era da bebida e eu ia pra lá pro beber. Tinha aquela roupa lá e ia lá pra lá. Achando que lá era o bom lá. Eu achava que lá eu ia morrer pro inferno. Satanás vai sozinho. Aí, mas eu fui alimentada aqui. E a minha casa foi feita na rocha. Como diz Mateus 7, acho que é do 8 para lá que tá falando. Mãe, não faça coisa aí não, mãe. Ô, E tia, aí, Mas só um momento. Antes desse irmão ir lá na casa da senhora, tinha ido algum outro crente antes de ali? Deus, eu tenho Tirinha ali. Tirinha? Ela não sabe fazer mais pregar. Se tu visse essa mulher pregando. E o evangelho dela era Mateus. Ela, cada um tem sua maneira. Era mais fácil do que o meu. Ela chegava assim no meio de todo mundo. Tu lembra, gente? Ela chegava assim, com aquela doçura que ela tinha. Minha mãe não era isso, não. E começava a falar de Jesus. Se aproximava assim, ó. Ela começava a falar de Jesus. Ela não falava muito alto, não. Falava assim para as pessoas de Jesus. O que Jesus fazia, o que Jesus faz. E ela não tinha. Não sabia escrever, não. Mas ela chegava num lugar, para ela não falar de Jesus. Toda vez que eu chego num lugar, eu digo, mãe, tinha uma facilidade de pegar a palavra de Deus para as pessoas. Aquele toco não se converteu porque ele não quis. Porque ele ouviu a palavra, ele Coração ouviu a palavra de pedra. Deus. Mas esse irmão que entrou na casa da senhora? Sim, aí o Erasmo convidou nós para ir para o batismo. Era no domingo, ele convidou, não, era no sábado, ele convidou na sexta. Aí ele pegou e falou assim, ô Eurico, o nome do meu marido era Eurico, ô Eurico, eu vou me batizar e eu quero que você vá no batismo com sua esposa, no meu batismo. Ele disse, eu passo aqui com o carro e pego vocês. Era ele, a esposa e uma filha. Aí quando eu vejo você, eu vejo a filha dele e essa menina pequena, que ele tinha uma menina. Aí ele pegou e falou assim, aí ele, tá bom. Aí ele virou pra mim, nós vai? Eu digo, vamos. Você vai, nós vai, Igreja Batista. A Igreja Batista que tem lá no Piauí. Aí nós fomos. Aí sim, no sábado, ele disse no horário certinho. Ele passou, a gente já estava arrumado. Porque quem trabalhava, sabe o horário de chegar no serviço, né? É. Então, a igreja também tem o horário de chegar. Você não vai chegar no serviço atrasado, você não pode chegar na igreja atrasado. Aí ele falou assim, 6h30 eu passo aqui, que começava às 7 horas. Era longe de carro, rapidinho. Aí nós foi. De seguinte nós foi. Aí chegou lá, teve o batismo, o pastor pregou, teve o batismo, o ensinamento do batismo. O pastor ele era batista, mas ele pregou a palavra. Ele pregou a palavra. E ele entrou em uma passagem que falava sobre a imagem, sobre as imagens. E eu tinha em casa. Ele nunca foi na minha casa. Esse outro também que nos convidou, morava na mesma rua, mas ninguém andava em casa de ninguém. Bom dia, boa noite, boa tarde, era assim que passava. A gente estava no passeio, estava na janela e ia embora. Aí, quando ele voltou de lá, Erasmo, quando ele voltou de lá com a esposa dele, aí ele disse, agradeceu que a gente foi, que o meu convite dele foi. Aí ele conversou um pouco com a gente e depois disse assim, eu vou descer para fazer uma oração na casa de vocês, pode? O meu marido disse, pode? Eu falei, pode. Ele entrou. Quando ele entrou, a primeira coisa que ele viu. São Paulo, São Damião, Só os altares. Só os altares de Satanás. Ainda tinha uma mesa assim, viu? Eu botava para 6 horas e tá ali rezando. Sério, Satanás. Mas hoje eu louvo a Deus, porque eu sei o que o diabo lê na palavra, mas ainda. Aí ele pegou e falou assim. Ele pegou e falou assim. Ele foi lá no Salmo 115, nunca vou esquecer, Salmo 115. Aí ele fez a oração, de agradecimento, e ali foi orar por nós. Fez a oração de agradecimento pela nossa chegada e depois ele
vamos orar. Aí foi orar, pedindo o Senhor para repreender todo o mal, tal. Aí ele foi no Salmo 115. Aí ele disse, ali foi Deus que deu autoridade para ele. Porque minha mãe falava, mas ele era que sair aqui. O vaso de casa não tem honra. Tem Né? honra. Aí ele pegou e falou assim, ó, tem boca, mas não fala, igual a palavra. Tem boca, mas não fala. Tem Pregando, nariz. apontando para a estátua da Aparecida. Mas esse foi apontando. É. Tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não inspira, tem pé, mas não anda, tem mão. E foi falando toda aquela passagem. Aí eu regalei, ele falando e eu olhando para as imagens assim. Aí eu disse, mas não é mesmo. Tem nariz, mas não inspira. Tem olho, mas não pisca. Tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. Não sei. Ele falou assim, só nenhum sai dessa garganta aí. Porque são imagens de escultura. E foi falando. Aí depois ele fez uma oração. Pregou. Deixa eu pregar. Aí eu digo, segunda-feira, o lixo passa, porque o lixo passava lá, não sei se até hoje era uma caçamba aberta. Na segunda-feira. Aí depois que ele saiu, aí eu olhei para aquelas imagens de escultura e falei assim, tá bom. Eu vou quebrar vocês tudinho. Olhei assim e falei Glória. assim, eu vou quebrar vocês tudinho. E vou jogar longe. Não foi jogar longe, vou jogar vocês no inferno. Era assim que eu falava. Aí, depois que... Aí sim, ele foi embora, agradeceu. Segunda-feira eu tirei tudo. Eu levantava cedo e peguei um cesto. Um cesto. Quebrei e fui quebrando, para o cara não tirar. O cara não tirar dali. O cara não tirar nada. Para não pegar para ele. Fui quebrando naquela mesa, eu tirei tudo que tinha naquela mesa, fui jogando dentro daquela cesta na segunda-feira. Tinha um tal de um São Jorge desse tamanho. Naquela segunda-feira, aquela mulher que andava comigo na macumba, aquela mulher chegou segunda-feira lá em casa. E eu já tinha jogado todas aquelas coisas, ficou aquele... eu ia tirar para na hora que o caminhão passasse, jogar dentro do caminhão. Aí ela chegou e... Mulher! Comigo. Tu vai ficar doida. Eu digo, mas se existe o Deus dos crentes, não vai me deixar doida. Se é verdadeiramente o Deus dos crentes, o Deus que o homem pregou aqui. Deus dos crentes. Não era dos crentes que eu falava. Protestante. Dos protestantes. Naquele tempo é protestante, não era crente. Ele falou assim, eu falei assim, se verdadeiramente existe o Deus dos protestantes, eu não vou ficar doida. Quem disse que eu vou ficar doida? Se é que existe esse Deus dos protestantes? Aí ela disse, mas esse daqui você... Mas esse daqui você não vai quebrar. Leva pra casa, se tu quer levar, leva. Porque aqui não vai ficar mais nada. Quebrei tudo. Irmão Giovanni demorou para mim entrar no eixo de Jó. Demorou. Mas que Deus fez uma obra na minha vida, fez. Glória a Deus. Aí, quando minha mãe chegou lá em casa, minha mãe disse assim, eu não te falei que isso aí tem boca, tem pé, e não fala nada. Aí eu falei assim, mas a senhora sabe, né? Mas aquele crente, Batista, ele desceu as águas. O velho homem ficou lá embaixo, mesmo na água presa, mas ele, quando ele desceu, a primeira coisa que ele fez, pregou para mim. Eu ainda quero ir na Bahia para ver esse homem. Eu ainda quero ir na Bahia para Então, ver no caso, esse irmão aí foi o que vocês foram lá ver o batismo dele? Sim, olha, bem. sim. Glória a Deus. Ele convidou nós, eu e meu esposo, Pro batismo dele. o batismo dele. Houve, como é que eu posso dizer? Houve, que faz o convite. Nós não levantamos a mão. Eu, meu marido, Sim, o apelo para aceitar houve Jesus. apelo. Sim. Mas nós não, porque o pastor sabia que tinha gente católica ali. Então, Interessante, sabe o que é? Que o próprio pastor não teve coragem de ir lá na casa de vocês, né? Não, da Batista não. Quem foi Foi o aquele que irmão. batizou, o Erasmo, com a mulher dele, foi lá. E quando a gente chegou, ele desceu do quarto, foi lá. Como ele apontou. Do jeito, cada versículo que tem aqui, ele falou. E apontou. Aí pronto, eu chamei. Quando eu tirei tudo, eu falei, chegou a estar levando, aquela mulher, até hoje ela fica mais ou menos. Aí, ela levou para casa dela essa daí.
E aí eu fui. Voltando. Quando eu comecei a ir para a igreja, eu fui para a igreja porque Deus me mostrou. Ele mandou eu estou te dando a oportunidade hoje. Deus falou para mim. Eu não conhecia quem era Deus. Além de tirar todas essas coisas daí, ainda demorou ainda para entrar no que Jesus queria comigo. Aí eu sei quando foi no mês de março de 86, 30 de março de 86. Aí eu entrei, saí da minha casa, era quando meu marido chegava bêbado, caiu lá na cama, nesse domingo, e eu fui para debaixo do pé de árvore chorar. Quando eu estou chorando debaixo daquele pé de limão, que nem limão ele tinha, Deus falou comigo debaixo daquele pé de limão. Não tinha ninguém. Só eu e ele. Eu fui para debaixo do pé de limão. E ali eu comecei a olhar a lua, as estrelas. Aí eu falei assim, chorando, eu disse, se é que existe os crentes dos protestantes, O Deus dos protestantes. o Deus dos protestantes, ele me tira dessa vida porque eu vou aceitar ele e não vou voltar atrás. Porque eu ouvi o testemunho de alguns irmãos e eu falava assim, eu falei assim, Deus ouviu e Deus não me ouviu. E naquele dia que eu estava falando, eu tirei aqui, irmã Giovanni e Neide. Até hoje eu vejo. Aquela voz abriu uma cova. Rápido, coisa, segundo. Eu vi a cova e aquela voz falava comigo. É a última oportunidade que eu estou te dando. Debaixo daquele pé de mão. É a última oportunidade que eu estou te dando. Depois dessa... É a última oportunidade que eu estou te dando. Olhei para um canto, olhei para o outro, não vi ninguém. Fiquei olhando assim. Aí quando eu tirei as vistas daqui, eu vi a cova aberta. A cova abriu no instante. Aí eu disse assim, não, eu não vou não, porque eu tenho 3 filhos para criar. Eu falei com aquela voz, sem saber que era Deus. Eu não vou não, porque eu não vou não. Eu estou falando na minha do jeito que eu falei. Eu digo, não, eu não vou morrer agora não. Eu tenho meus filhos para criar naquele tempo, meus filhos pequenos. Eu digo, ninguém vai criar meus filhos, é eu que vou criar eles. E ali eu fui procurar aquela voz. Ele falou, abriu a cova, eu falei que não. Aí aquela cova se fechou e eu fui procurar. Eu digo, mas ele foi só comigo. Mas eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. Todo mundo já tinha me chamado para ir para a igreja. Quem mais que eu fiz convite, faço. Aí eu não tinha, quando as pessoas chamaram para a igreja, eu não tinha um sapato, eu não tinha uma roupa. Resumindo, comecei para a igreja aquele domingo, quando o pastor, eu entrei, quando eu cheguei na igreja, não tinha chegado ninguém, só o porteiro estava na porta. Quando eu fui entrando, ele disse, ô minha irmã, ele não bateu a mão assim, eu estou batendo. Ô minha irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu disse, em nome de Jesus, seja bem-vinda em nome de Jesus. Esse cara é doido. Aí entrei para dentro da igreja, era banco, sentei naquele banco, sente onde a irmã quiser sentar. Sentei, não sentei lá na frente, não, sentei mais aqui atrás. Entrada da porta lá, mas cheguei aqui e sentei. Aí sentei, daí a pouco estou ali sentado, olhando, não vi ninguém, movimentei nada. Só vi o irmão que estava na porta e daí a pouco entrou o pastor. Entrou o pastor entrou, aí o pastor foi entrando, me cumprimentou, foi lá para o altar. Antes dele ir para o altar, ele orou aqui, depois subiu para orar lá, esse lugar cheio de cadeira. Aí eu prestei atenção. E ali foi chegando os irmãos de oração, porque naquele tempo era assim. As pessoas iam chegando na igreja, iam a mão no joelho no chão para orar. E ficava Olhando. não. O porteiro tinha que ficar na porta para ele vigilar. Aí vai, o porção foi chegando. Aí eu vi uma voz. A voz disse para mim assim, aí não é teu lugar não. Tu tá fazendo aqui? Tá fazendo o que aqui? Uma voz meio esquisita. Voz do O diabo. que é que tu tá fazendo aqui? Aqui não é teu lugar não, volta para lá. Quer dizer, pro lugar que eu tava lá. Ele veio, porque ele é atrevido, ele veio.
Tem gente que não diz que o diabo não entra dentro da igreja. O diabo não entra dentro da igreja, o quê? Ele vai pro meio cutucar o povo. Já está dentro do Colocar templo lá em frieza. Jerusalém. Na igreja Aí- dos fariseus. Eu falei, abri o olho, as irmãs tudo orando. As irmãs tudo orando. E eu olhei pra ver. Aí voltei e fechei meu olho. Quando eu fechei meu olho, uma voz chegou no meu ouvido. Falou assim. Ayla. Oi, Aceita, Johanna. Passa pra fora. aceita Jesus. Chega. Olha a palavra que ele falou. Pra mim. fora, olha. Chega. Aceita Jesus enquanto há tempo. O mundo das drogas estão aí. Desce. O mundo das drogas estão aí. Os teus filhos são pequenos. Não, não sei se ele não tem, mas ele tinha. O outro disse que não era meu lugar. Esse já não era de Deus. Mas aquele que veio com mansidão, com amor, que eu senti uma paz. Mas quando eu já entrei na igreja, eu comecei a chorar. Na hora do louvor, na hora do testemunho, eu chorava. Mas, por outro lado, o inimigo trabalhava. O inimigo trabalhou até na hora que eu levantei a minha mão. Aí, aquela voz veio 3 vezes. A voz de Satanás 2 vezes. E aquela voz veio e tornou falar. O que é que tu tá fazendo aqui? Teu lugar nem aqui não. Volta pra lá, teu lugar é lá, o próprio diabo. Aí aquela voz suave, moça, falava assim, lembra de teus filhos. Aceita Jesus, enquanto há tempo. O mundo das drogas está aí. Quer dizer, o mundo das drogas, no ano que eu aceitei Jesus, não estava assim. E eu ia saber. Aí tudo bem. Aí lá vai o culto andando ali, e aquela voz passava e falava comigo. Aí na última voz, aquela voz recuava e depois tornava a voltar. Lembrando para mim que os meus filhos, para eu aceitar Jesus, o mundo das drogas estava ali, o mundo das drogas, e os meus filhos estavam pequenos. Estou falando as minhas palavras. A palavra do Senhor é suave e amorosa. Aí quando o pastor, quando terminou de louvar, primeiro orou, depois levantou, louvou. O pastor gostava de louvar. A gente chamava ele de pastor, mas ele não era pastor. A gente não considerava ele como pastor, que tomava conta da igreja. E ali ele pregava a palavra. Aí ele pegou e falou. Ele começou quando a última oportunidade, as irmãs levantou, a igreja orou e passou o microfone para ele. E aí ele foi que ministrou a palavra. E ele disse que ali tinha, que ele ia lançar a rede e ele ia ganhar peixe para Jesus. Aí eu falei assim, esse pastor tá ficando doido dentro de mim. Como é que ele vai ganhar peixe no seco desse, com um mar grande? Eu falando assim, mas eu entendi, o que ele estava falando estava certo, mas eu não entendi. Quer dizer, ele ia ganhar alma para Jesus. Falando no sentido espiritual, né? Você vê que o carnal não entende as coisas de Deus. Não entende, é isso que a Bíblia diz, não entende. Aí eu disse assim, como é que esse pastor vai jogar? Ele disse, hoje estou alegre, ele estava alegre, porque ele se preparava e não falava nada para ninguém que ele se preparava. Aí ele pegou e falou assim, hoje eu vou jogar a rede, que a rede é a palavra, e eu vou ganhar peixe para Jesus. Aí foi quando eu falei. Aí tudo bem, o deu andamento, ele cantou mais uns corinhos, ele era muito alegre, e depois entrou na mensagem. Ele entrou na mensagem. Giovana, o pastor Carlos, ele não tinha mensagem assim de 3 horas, 2 horas dentro da igreja. A mensagem dele é de meia hora. E dentro de meia hora, ele ganhava amor para Jesus. Aí naquele dia, tinha eu mais outras, mas só eu. Aí quando ele fez o apelo, ele disse, aqui tem almas para Jesus. E começou na palavra. Na palavra. A revelação era a palavra. Não tinha revelação no negócio de dizer assim, quando terminava, que eu vejo hoje, assim. Deus mostrava para as irmãs, Deus mostrava para eles. Mas não tinha aquele negócio assim, dizer assim, Deus está me mostrando assim, assim, assim. Tem Não. quantas pessoas aqui? Levanta a mão. A palavra aqui, por isso que eu estou aqui dentro. Ele dizia assim, quando ele pegou o microfone, ele falou assim, hoje eu vou lançar a rede e vou ganhar vou ganhar peixe para Jesus. Quer dizer, o peixe era eu. Endemoniado era eu, que ele tinha que ganhar para Jesus. Mas eu estava indo para o mundo material, porque, como você acabou de citar aí,
que o carnudo não vai entender. Não vai entender nunca. Não entendo. Aí tudo bem, tudo isso eu aprendi. Aí, quando foi no final, quando ele 3 vezes, a primeira, a segunda, a terceira, ele disse, o peixe está aqui. E ele voltava na palavra, o peixe está aqui. Ele pregava e voltava no mesmo princípio, primeiro versículo ali. A senhora falando assim, o senhor me lembra lá de Apocalipse 22, né? Que diz, o Espírito diz, vem. Aí depois vem, a esposa diz, vem. Quem ouve, diga, vem. Você vê que antes de ele ministrar a palavra, a voz de Deus é a voz de Satanás para tentar te levar de volta para o mundo onde a senhora estava. Mas o Espírito de Deus, suavemente aos seus ouvidos, falou assim, aceita Jesus. Então o Espírito de Deus chama, e agora o pregador que representa a igreja chama. Porque naquele dia que ele disse assim, é a última oportunidade que eu estou te dando. Quer dizer, o diabo não vai dar oportunidade para ninguém. O diabo quer só falar da vida, o diabo quer levar logo a vida para ceifar logo. A alma não. Aquela voz disse lentamente, hoje é a última oportunidade que eu estou te dando. Estou falando as minhas palavras. Naquele dia, eu fui para a igreja, como eu já falei, aí quando chegou, ele fez o primeiro, o segundo e o terceiro. Glória. Levantei minha mão, não teve cão, não teve demônio para me voltar atrás. E aí eu vou para aquela palavra lá do livro de Atos 3, que fala que alma arrependida. Acho que sim, deixa eu ver na Bíblia. Eu sou boa assim de Bíblia para guardar na cabeça. Eu vou falar porque eu quero falar. Então... Será que aquele lá que fala assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados e assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor Jesus? Deixa eu ver se é esse aqui. Atos 3,19. João Batista. Deixa eu ver qual é o versículo. Produzir. Mateus 3,8. Deixa eu ver se foi esse mesmo. Deixa eu ver. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Mateus 3,8. Aí, aceitei Jesus, ele glorificou a Deus, eu fui para frente, ele mandou a igreja levantar a Deus em oração, e alguns conhecidos, que me conhecia, que eu era muito endemoniada, eu não media a distância, para dar um murro, para bater os outros. Não bati, não tocasse no meu filho, não. Eu era igual aquela galinha. E aí não vem bater no meu filho, não. Não vem não, porque eu vou agir. Eu era daquele jeito. Então todo mundo já sabia que era a rua onde eu morava. Então, tinha uma crente na rua que ela não dava testemunho. Além de eu ser endemoniada, ela na igreja com a Bíblia na mão, não dava testemunho de crente. Quando minha mãe chegava a pregar para mim, eu digo, olha, eu ser crente com aquela pé ali, eu vou deixar de ser, eu vou ficar lá onde eu estou, porque eu vou pro inferno com Satã. Eu assim que eu falava. Quando ela pregava para mim, ela dizia assim, olha, minha mãe disse assim, tu olha para Jesus, tu olha pro alvo, que é Cristo, que morreu na cruz por você e por mim. Não olha por os outros, porque se você for olhar por o que o povo está, por aquela pessoa ali, você vai cair no buraco junto com ela. E com isso, tudo isso eu aprendi. Giovanni, se eu pudesse escrever um livro da minha vida, eu escrevia. E das palavras boas, mas eu não vou poder escrever, porque são coisas... Olha, nós pega a falar de Jesus, quando a gente está falando de Jesus, como é que diz? Eu cresço na vida espiritual. Me renova. É esquentão, gente. Só dá coisa pra